bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Sizue Ito, coordenadora e curadora desse clube de leitura, que faz parte da unidade de pesquisa, literatura e psicanálise do Gradiva Instituto de Psicanálise. Hoje estamos no nosso quarto encontro, entre 10 e meio-dia, e essas vão ser as últimas horas da votação pelo nosso grupo do WhatsApp, para a escolha de um dos 2 livros que a gente vai ler e discutir no mês de junho, no dia 25. Os livros indicados pela curadoria são As Brasas, esse daqui, de Sandor Márai, e O que Você Está Enfrentando, de Sigrid Nunes. Então, no final da manhã de hoje, a gente vai dar o resultado dessa votação. Já está novamente o formulário lá de votação, se vocês quiserem votar agora nos últimos momentos. A gente tem aqui a presença de Heloísa Caldas como convidada, a quem quero agradecer imensamente a presença. Heloísa Caldas é psicanalista, analista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, doutora em psicologia pela UFRJ, docente da UERJ no Instituto de Psicologia e no programa de pós-graduação em psicanálise, autora do livro Da Voz à Escrita, Clínica Psicanalítica e Literatura, lançado em 2007 pela editora Contracapa. Heloísa, é muito especial ter a oportunidade de ouvir você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sobre a autora, Carmele Jaio, desse livro aqui, né, gente, que a gente vai falar, Casa do Pai. Carmele Jaio nasceu no País Basco em 1970. Estreou na literatura em 2004. É autora de livro de contos, de romances e de poesia e ganhadora de diversos prêmios literários, com suas histórias já adaptadas para o teatro e cinema. A Casa do Pai, romance de 2019, foi publicado originalmente em língua basca e traduzido para o espanhol pela própria autora, o que permitiu a ela alcance e projeção dentro da Espanha e fora dela. Sobre o enredo, né, já do início agora é importante a gente apresentar o contexto sociopolítico que envolve o livro. A região basca é uma zona autônoma dentro das fronteiras espanholas que há tempos busca sua independência. Tem bandeira e língua próprias, ainda que hoje metade da população fale somente o espanhol, e tem também uma certa autonomia legislativa. A própria língua basca é peculiar por seu isolamento, ela não tem raízes comuns com as outras línguas do continente, nem a raiz latina com o castelhano. As particularidades da língua tornam as diferenças entre bascos e os espanhóis evidente, e essa sensação de distinção e isolamento cultural dos bascos aumenta o desejo por essa independência total. Esse conflito maior é muito bem representado por meio do casal de escritores Ismael e Jazone. O primeiro tem no basco a língua nativa, enquanto ela teve que aprender o idioma. A partir disso, então, eu faço uma provocação ao leitor, a nós aqui. Quem domina e quem é dominado? Ele que trabalha com a língua mãe e que submete a sua esposa a um trabalho de segunda mão, como revisora, ou ela que vem de fora e se apropria de algo que não era seu? Essa é uma provocação que eu faço a vocês. Outro ponto relevante que é tratado em A Casa do Pai são os movimentos separatistas bascos, que ganharam expressão mundial nos anos 70 e 80 com o grupo ETA, criado em 59 por universitários insatisfeitos com o movimento cultural, e que anos depois passou a atuar como um grupo revolucionário terrorista, buscando forçar a Espanha a aceitar a separação da região. O ETA se apresentava como uma esquerda armada, nacionalista, marxista e extremista. Sua criação foi uma reação às medidas tomadas pelo ditador Francisco Franco ao assumir o controle da Espanha, que logo buscou suprimir as manifestações culturais do País Basco, como a utilização do idioma, da sua bandeira e a exaltação de seus heróis nacionais. É esse o painel histórico que a autora, né, Carmele Jaio, rememora na juventude dos personagens, sobretudo de Libe,
que se envolveu com movimentos separatistas bascos e que tempos antes se viu obrigada a abandonar o país, mantendo, né, que tempos depois, né, se viu obrigada a abandonar o país, mantendo em Berlim uma nova casa e seu romance com uma mulher em uma vida que não se mistura a essa vida passada. E que história é contada em A Casa do Pai? A trama nos mostra um importante escritor de língua basca, Ismael, em bloqueio criativo, estagnado na escrita de seu novo romance. É casado com Jazone, também escritora, que atua há anos como crítica e revisora dos romances do marido. São pais de 2 filhas jovens. Um estupro coletivo e o assassinato de uma moça com a idade próxima de uma de suas filhas, né, do casal, abala de modos distintos Ismael e Jazone e serve como estopim aceso para o desenrolar do enredo. Para Jazone, esse ato sinaliza uma outra guerra em curso no país, uma guerra entre homens e mulheres. A postura feminista da esposa causa desconforto a Ismael e o estupro e o assassinato dão concretude ao discurso da esposa. Estruturalmente, o livro vai se alternar entre 3 narradores, um por capítulo. Ismael, Jazone e Libe, irmã mais velha de Ismael, como eu já disse, lésbica, independente e de forte temperamento, ela dá nova nuance à trama, com uma abordagem feminista distinta da de Jazone. Libe, por conta da sua orientação sexual, não se encontra sujeita às normas patriarcais que regem muitos dos lares. Com isso, passa a ser uma interlocutora que traz a Jazone uma nova perspectiva feminina e feminista, apontando problemas e fraturas na estrutura familiar tradicional. A ação vai e vem no tempo, com flashbacks em que os personagens rememoram acontecimentos marcantes, tentando elaborar um passado que auxilie o entendimento do presente. O que também vale para o cenário histórico-social. Como as canções do passado ajudam a explicar o País Basco de hoje. O fio do enredo traz finalmente os pais de Ismael e Libe. A mãe sofre um acidente, é hospitalizada, e o filho se vê de repente obrigado a cuidar de um pai com quem nunca se deu bem, agora envelhecido e dependente. Voltam as memórias de um pai bruto, de pouco afeto, recriminador e distante, que gostava de caçar e ir a bares e com quem Ismael não tinha intimidade. Um pai que considerava seu filho afeminado, fraco, frouxo. Ismael era um intelectual de modos mais sutis e com outros gostos. Já um primo próximo cumpria todos os requisitos que o pai admirava, envolvido com a luta armada no país e que acaba por desaparecer repentinamente. E é na busca desse primo que pai e filho mais uma vez se defrontam. Ismael, culpado, vai ao encontro de suas reminiscências e se questiona: desejava que o primo fosse encontrado? O primo que tinha uma admiração de seu pai, uma admiração invejável. Ismael, igualmente, passa a questionar a relação entre seu pai e sua mãe, suspeitando que ela pudesse ter sofrido violências físicas na mão do marido. A partir de então, percebemos como a autora enreda e entrelaça as diversas formas de violência de gênero e a vitimização da mulher, uma violência abstrata e concreta, retórica e física. E chegamos, enfim, ao ponto fundamental da obra, a percepção cada vez maior de Jazone de seu próprio contexto de opressão. Ela se percebe subestimada intelectualmente, sempre a serviço do marido escritor, sufocando os próprios talentos. Enfim, A Casa do Pai relaciona as questões nacionalistas e políticas às questões de gênero e identitárias. A casa desse pai já envelhecido e rancoroso acaba sendo um microcosmo em que todos os conflitos, tensões e construções acabam se condensando para formar a história de uma família e de um país. Heloísa, o que você trouxe para conversar com a gente hoje sobre essa obra? Muito bem, obrigada por essa introdução, porque ela realmente dá um posicionamento bem importante do contexto desse livro, né? Eu queria trabalhar assim a partir de 3 aspectos que eu destaquei. O primeiro é o aspecto da escrita, né? Quer dizer, o que é uma escrita
em relação, por exemplo, ao campo da linguagem, que é mais amplo, né? O campo de todo encadeamento significante. Então, isso já começa, assim, nesse casal, que você nomeou de casal de escritores, mas a gente nomeia a partir de ter lido o livro todo, porque ela não se nomeava escritora, né? Ela dizia que ela escrevia em segredo, né? E ele, que era o escritor, em algum momento ele disse que seria bom não ser um escritor para poder escrever em segredo. Então, nós temos duas posições com relações à escrita, uma de uma escrita segredada, né, de segredo, e outra de uma escrita publicada, uma escrita que vai para o mundo, né? E é aí que você pergunta, né, quem domina, quem é dominado, né? Porque a escrita, ela certamente, ela promove um alcance distinto da linguagem, na medida em que você tem várias passagens, né? Por exemplo, entre pensar ou ser pensado no plano inconsciente e se dizer isso, já temos todo o recalque freudiano, né? O que eu posso pensar daquilo que eu sou pensado? Eis a questão de toda a análise, né? O falar para si mesmo é bem diferente de escrever, né? E publicar, isso já é um outro compromisso com a linguagem, né? Então, na escrita, você tem todo esse processo de uma formalização, de um cuidado com a gramática, com as sílabas, a regência, a correção. É aí que entra essa questão do domínio cultural, né? Da fala corrente à fala culta, né? A fala normatizada. Então, não é à toa que o Lacan vai destacar como que entrar na fala e passar pela escrita é o trauma, né? É o trauma original de todo mundo, né? E esse trauma tem, primeiro, esse encontro com a língua, né? E depois esse segundo encontro com o que se pode dizer no contexto coletivo. Então, são esses dois momentos, né? Os dois momentos do trauma, como o Freud destacou. E, de qualquer forma, a escrita é aquilo que documenta, registra. Ela tem esse caráter documental. A partir de uma escrita que se torna pública é que você encontra o autor, aquele que tem autonomia, né? Ou seja, que ele nomeia e se nomeia autonomia, né? Nomia, nomear. Então, aquele que se distingue na Babel dos falantes. Então, é muito importante se dizer escritor e se propor escritor e, de fato, ganhar esse campo no reconhecimento de uma coletividade. Outro aspecto importante da escrita é como ela maneja com o tempo, né? A escrita, ela, de certa forma, ela subverte o tempo, porque as palavras, né, o vento as leva, é um ditado popular, né? E a escrita, ela registra, ela pereniza, pelo menos por algum tempo, ela fixa, e ela ganha uma outra dimensão temporal, que é muito mais larga. Em alguns casos, nós temos escritos, como o bíblico, né? Que, enfim, se perde no tempo, e escritas egípcias, e etc. Enfim, tem alguma coisa que atravessa muito mais do que a nossa longevidade corporal, né? Então, ela tem um valor muito grande, porque um acontecimento contingencial se transforma em alguma coisa lida necessariamente no futuro, depois. O Freud trabalhou muito isso como sendo a escrita do inconsciente, né? Um registro, e depois esse registro se sustenta e vai ser o responsável pela repetição sintomática.
O Lacan também colocou isso em toda uma lógica de letrinhas, enfim, em que as letrinhas são ocasionais, né? Mas a combinatória dela, que monta como se fossem sílabas, como se fossem organizações sequenciais, elas permitem alguns caminhos que são necessários e elas impedem outros caminhos, né? Isso é interessante, ele fala disso ainda no início do trabalho dele, Instância da Letra, não, acho até que Função e Campo, enfim, bem no início, e depois ele vai retomar no Seminário 20 as escritas, né? Quer dizer, o sintoma como a escrita que não cessa de se escrever, e o real como a escrita que não cessa de não se escrever, né? E eu penso que todo autor é um pouco acossado por essas escritas também, né? Principalmente nessa literatura em que a gente sente que tem, assim, uma voz mais solta, né? Uma voz que vem mesmo, como o Ismael diz em algum momento, né? É preciso que a palavra fale de alguma coisa, de uma verdade. Quer dizer, não uma verdade no sentido assim, de que a verdade é única e universal, mas a verdade de uma experiência singular vivida. Então, a palavra do escritor, para ser uma palavra poética, para ser uma palavra que transmita mais do que um conceito dicionário, né, dicionarizado, ela tem que ter uma articulação com uma experiência que é contingencial, né? Então, esse é um aspecto que eu achei interessante, e também o fato de que esses aspectos, eles também demandam interpretação, né? Então, você tem uma escrita que diz, mas ela não diz tudo, por isso que ela é escrita e escritura, no sentido de que tem um trabalho aí do leitor também. Foi até interessante, porque eu peguei o livro, eu fui lá atrás no glossário, eu vi o nome da autora, e depois eu comecei a ler, mas começa assim, Ismael. Aí eu esqueci isso tudo, e falei, como é que esse homem está falando do feminino? Como é que ele pode falar do feminino? Aí, quando eu passei várias páginas e entrei em Jassônia, é que eu me dei conta que ele era uma personagem, e que a escritora era uma mulher, né? Mas isso reavivou para mim uma questão que eu debato há muito tempo, quando faço essas articulações de psicanálise e literatura, de que o que define uma escrita feminina não é o gênero do escritor. O que define a escrita literária, aliás, eu penso que a boa escrita literária, aquela que a gente pode chamar de literária, ela é sempre feminina, na medida em que ela é uma escrita que vai para aquilo que não se sabe, para aquilo que subverte, para aquilo que resta sempre de todo o trabalho significante, né? Então, eu penso que é feminina essa escrita, e ela parte aí de 2 pontos, né? Que é o estupro no monte e o acidente do primo, do Aitor, no monte. Então, a gente tem 2 eventos contingenciais que promoveram para esse casal, ele, Ismael, mais uma questão de reminiscências, né, do que ele viveu enquanto menino, rapaz, nas idas das caçadas ao monte, e para Jassônia toda a questão dessa guerra que é eterna, né, a guerra de quem domina e quem é dominado, a guerra do patriarcado. Então, essas 2 escritas, elas são como que fantasmáticas e orientam esse livro. Eu estou usando a palavra fantasmática, me valendo um pouco dessa equivocidade de como se traduz fantasia em português ou em espanhol. Os espanhóis falam os fantasma, né? Para fantasia. E nós sabemos que isso em português seria melhor a fantasia.
Mas acontece que há fantasias, e aqui elas são fantasias fantasmáticas, né? Elas trazem um horror, assim, que realmente é transmitido entre os significantes da história, né? Tem esse real, tem essa experiência que o Ismael diz que é preciso transmitir, que as palavras tragam algo da experiência. Então, a gente já vai entrando aí nesse segundo aspecto, que é esse, o aspecto do feminino, né? nesse livro, e que está na fala do Ismael, está na fala de Jazone, está na fala de Libe, está na fala de todos os, né, os personagens que tomam a palavra, né? E que a gente vê que elas se articulam com pontos justamente de La Língua, né? Pontos em que não se sabe, né? Não se sabe e que nos desamarram, por vezes, nos amarram, nos desamarram, insistem como peças soltas de linguagem, articuladas a um gozo, a um mal-estar, enfim, a alguma coisa que faz mover, né? São experiências infamiliares. Para ele era muito isso, o medo, a covardia, o olhar do pai que o considerava fraco, e esse primo que era o bravo, que era o corajoso, que era o que matava o cachorro assim a sangue frio, e ele sempre muito empático com qualquer fragilidade, ele gostava do cachorro. Enfim, essa insegurança do Ismael é, sem dúvida, um campo que, por um lado, o martiriza, mas é por isso que ele é um escritor, né? Enquanto que Aitor, que é o primo, se envolveu rapidamente com a luta armada, né? Eles ainda eram muito jovens, e provavelmente foi por conta disso que ele sofreu o acidente no monte, escondendo pacotes, etc., enfim. E também Ismael não vai nunca se perdoar e, ao mesmo tempo, não sabe muito bem. Daqui a pouco eu falo disso, de como ele viveu essa questão da morte, da morte não, do acidente fatal para Aitor, né? Porque Aitor, por ter sido encontrado mais tardiamente, teve consequências muito graves enfim, e nunca mais se recuperou, né? Mas na questão aí de La Língua, a gente tem esse panorama do basco, que Sisué explicou muito bem, né? Quer dizer, é aí que a gente encontra isso, a casa do pai, né? Quer dizer, que pai? O pai que se falava basco, onde tudo era basco, ou o pai do Estado, né? O pai do domínio do Estado que resolve criar uma forma de juntar os diversos dialetos, né? E cria aí essa euskal, né? Os euskadi, né? Que é para ver se unia mais o território e dominava melhor o território. Quer dizer, o significante, a língua, os documentos, as escrituras, inclusive as escrituras, por exemplo, de imóveis, né? Elas são para dominar, são para organizar, são para dizer de quem é a terra, né? Agora, por exemplo, no Brasil, a gente está vivendo muito isso com a questão da reserva da terra indígena e a terra grilada pelos garimpeiros, etc., e com uma certa autorização subreptícia do próprio governo, né? Então, a gente tem essa questão assim, da terra sendo atacada, violada, estuprada. O monte é isso, né? Enfim. E é sempre uma violência que coloca o outro nessa posição feminina, né? O frágil, o que fala outra língua. Porque quando Jazone chega também, ela chega falando outra língua. Ela, inclusive, muda seu próprio nome, de Assunción para Jazone. Ela quer ser integrada,
mas ela é mais pobre, o tio ainda morava com eles, quer dizer, havia toda uma questão ali para a Jazone entrar naquela coletividade que era, enfim, orgulhosamente basca, né? Mas que está sofrendo uma fragilidade em relação ao, né, ao governo nacionalista espanhol. Então, você vê que a fragilidade ela está aqui, ela está ali, ela está acolá, ela está em todos os lugares, ela vai passando pelos corpos. Não dá para se dizer, esse é um corpo feminino, aquele é um corpo masculino. E, enfim, são várias nuances, né? Você tem a violência do Estado, a violência contra a língua local, os dialetos, você tem o blá, blá, blá dos bárbaros, é daí que vem a palavra bárbaro, né? Porque eles falam blá, 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 que ninguém entende, então são os bababá bárbaro, né? Vem essa questão aí dos novos euskaldunes, né? Euskaldines, não sei muito bem pronunciar, que estudavam esse euskera batua, enfim, toda essa questão. Tem essa violência política do governo espanhol, tem essa violência como resposta, que é a rebelião, que é o movimento do ETA, né? Que é o fato de que Assunción muda seu nome para Jazone, né? E tem essa frase maravilhosa de Jazone que essa guerra, quer dizer, tem ela dizendo que essa guerra é uma guerra que não começou ontem, é a guerra mais longa da história. E tem uma frase linda de Ismael, que Ismael diz assim, essa guerra não é entre nós e vocês. Enfim, quer dizer, tem os momentos em que é muito notável, visível, principalmente na política coletiva de nós e vocês, o governo espanhol e os bascos, mas a guerra dos sexos, a guerra dos gêneros, a guerra que nós situamos aí, que, enfim, gira em torno aí estou passando já para o terceiro aspecto, gira em torno do gênero e sustentou por séculos e está sustentando ainda o patriarcado, essa guerra ela não é assim tão claramente nós e eles. Por quê? Porque tudo isso que se aparece no coletivo, nos laços sociais, ele depende de lutas internas. E essa é a grande vantagem que esse romance nos traz, é mostrar a luta interna de cada um, né? E ela se dá principalmente, ela começa se dando na família. É a guerra do poder pátrio sobre os filhos, é a revolução dos filhos em relação aos pais, e é a questão dos parceiros amorosos e sexuais. É aí que essa guerra trava seu campo, é o campo de batalha principal, é aí, né? Então, o Ismael vive essa guerra interna. Ele vive essa guerra culpado por ele não ter sido o homem que o pai gostaria que ele fosse, por ele não ter sido cruel, porque ele não ter, né, matado aquele cachorro como o Aita gostaria, né? Aita é pai, né? Enfim, ele é um homem, mas ele não é todo um homem. Lacan diz que a mulher é não toda. E eu hoje aqui, tomando essa licença poética com vocês, eu gostaria de dizer que essa personagem, né, Ismael, é um homem não todo. Ele se divide, ele fica à margem do conflito, fica à margem do ativismo, né? Ele tem esse ciúme do primo, né? Um ciúme bem feminino, assim, né? Porque ele ama mais o meu primo do que a mim, enfim. E ele se pergunta muito, o que eu desejo da escrita? Por que eu não estou conseguindo escrever? Eu quero o pódio, eu quero dizer que eu sou grande escritor, e aí eu fico mentindo, vem a figura do editor, e eu digo, não, estou pensando, e eu não estou pensando nada.
Enfim, ele fica nessa pergunta, o que esperam de mim? Né? É nesse contexto que ele diz, seria tão bom se eu pudesse escrever em segredo. Né? Se me dessem essa privacidade, né, eu tenho que publicar, quer dizer, esse compromisso. Né? E ele é onde ele traz também esse paradoxo, é ficção, é verdade, qual a palavra que carrega melhor aquilo que eu tenho a dizer. E a Jazone, ela tem um debate semelhante, né? Porque ela conheceu a irmã dele, foi através da irmã dele que ela se apaixonou por ele, e elas tinham toda uma relação com a escrita, né? Elas faziam lá um clubinho da escrita delas, como nós estamos fazendo aqui, né? E a literatura está presente para ela, mas ela é essa que justamente tem que mostrar que ela entrou na norma mais bem adotada daquela comunidade, então ela é a revisora. E ele dizia para ela, não, você não vai escrever, você não é escritora. Né? Ela lembra dessa frase em alguns momentos. Né? Como você vai escrever se você não é uma escritora? E ela, então, começa a escrever isso em segredo. Mas o importante, isso está na página 107, é que ela se dá conta, em determinado momento, que não é porque ele dizia, é porque ela se impunha ficar nesse lugar. Então, vejam, o patriarcado, ele não é simplesmente uma coisa dos homens, entendeu? Isso é um primeiro grande equívoco nessa questão do feminismo. É achar que, pelo gênero, você vai atacar e fragilizar, tornar o patriarcado mais palatável. O patriarcado é uma posição subjetiva, independente de anatomia, independente de gênero, né? E o patriarcado é sustentado por homens e mulheres. Então, você vê que ela precisa se libertar dela mesma. E é esse episódio, então, desse estupro no monte, porque foi próximo de um lugar para onde a filha teria viajado, e eles tentavam entrar em contato com a filha demorou um pouco porque a bateria do celular caiu. É o nosso mundo, né, atual. Enfim, e não era nada com a filha deles, mas e se fosse? E aí entra toda essa questão desse corpo como a terra, furado, né, estuprado, esse corpo fragilizado, né, para o mais de gozar de algum outro. Né? Então, no fim das contas, a gente ainda encontra também essa personagem, que é bem do mundo patriarcal, que é o editor. Né? E Jazone guarda com esse editor uma série de equívocos e paradoxos, ela acha que o cara tem interesse nela, e ela gostaria que ele tivesse interesse nela, mas quando ela descobre que não é como escritora que ele tem interesse nela, é mais um pequeno estupro que ela recebe, né, da parte dos homens sonhados pelas mulheres, né, que ele a amasse. E, por sua vez, ela, com o marido, toma essa posição classicamente feminina, né? Como Lacan diz, que as mulheres parece que cedem sem limites em algumas situações, porque quando ele não tem livro nenhum, ela diz, não, mas eu dou o meu para você publicar em seu nome. Ele fica perplexo, ele nem sabia que ela estava escrevendo, ele lê. Enfim, o livro vai parar no editor, ela tinha mandado como dela e o editor pensa que é o dele, tem uma série de mal-entendidos, todos patriarcais, não poderia ser dela, teria que ser dele. Né? E ele, por fim, confessa, não tenho nada. E ela diz, então vai o meu.
E aí vem essas reminiscências também que ele lembra, né, da mãe que fazia mil coisas e trabalhava. No meio disso tem também muitas questões sobre o etarismo, né, porque é um casal de velhos, os pais dele, e a mãe tem um problema que vai internada. E a única preocupação da mãe sendo internada é cuidado com o seu pai, cuida do seu pai, olha para o seu pai, porque o pai parece que já estava assim, um pouco, enfim, debilitado mentalmente, uma certa demência, a preocupação com o homem, né? É uma mulher de sua época, mas que sonhou em algum momento ter um casaco imitando o Vison, faz uma economia de muito tempo lá das coisinhas que ela conseguiu um dinheirinho, e o marido toma isso e compra uma espingarda nova. Né? É bem emblemática essa situação aí do patriarcal, né? E você encontra, então, assim, Ismael nesse impasse. Né? Eu assumo que eu sou frágil, que eu não quero espingarda, que eu não quero atacar ninguém, que eu não sou estuprador, né? Quando ele encontra o pai e a mãe tinha tido uma queda, o pai diz assim, não fui eu. O pai denega, né, alguma coisa, não que ele tivesse provocado a queda, mas ele talvez poderia provocar uma queda. Então, ele imediatamente se coloca como, eu não teria provocado a queda da sua mãe, não fui eu o violento. Né? E Ismael nunca foi esse violento também, né? Mas ele não se assumia aí, ele ainda parecia que ele tinha uma dívida para com o patriarcal. Né? E ele salda essa dívida, né? Ele salda essa dívida quando ele diz, não, é dela e vai ser publicado como sendo dela. Eu não esperava nem um final feliz desse livro, e eu fiquei muito feliz com o final feliz do livro, sabe? Fiquei muito feliz que, afinal, a guerra dos sexos ali, a guerra do entre nós e eles, revelou esse caráter assim super singular de cada um, e eles puderam dar um passo em relação a esse ponto onde eles mesmos se segregavam e segregavam o outro. Quer dizer, eles puderam fazer uma operação dessegregativa. Ela se identificando como escritora, Ismael dizendo a escrita é dela, desse livro, podendo ir a público isso, sem que isso fosse uma segregação que os separasse. Né? Enfim, teria mais coisas, tem Líbia, eu não peguei todos os personagens, eu peguei esses aspectos e paro aqui para agora a gente conversar e eu ouvir vocês também, que eu estou muito interessada nisso. Nossa, Heloísa, que análise maravilhosa. Eu estou, assim, doida para manifestar as coisas, os pontos que eu pensei aqui, mas vamos abrir aqui para a Conceição estar com a mão levantada. Vamos passar para ela, depois eu trago aqui algumas coisas para complementar aí o que você colocou, apontou. Quer falar, Conceição, por favor? Eu fiquei encantada. Essa é a verdade. Fiquei encantada. Eu li o livro. Esse sentimento, sabe, Heloísa? Eu até coloquei aí no chat, procurando saber quem era você. Porque eu tive esse sentimento. Ué, ela saiu? Acho que ela caiu. Será que caiu? Não. Deve ter caído, porque a conexão dela está bem... A gente vê que está bem ruim, não está boa, né? A voz está dando eco. Vamos esperar ela voltar e ela volta Ela a falar. retoma, né? Quer falar enquanto isso, Eugênia? Tem um filme, A Esposa, né? E ele fala exatamente desse lugar do feminino, da mulher que escreve numa época em que ela tem que usar um pseudônimo masculino ou então ela entregar esse livro para um homem, né? E trata exatamente disso, de um homem que não escrevia nada e a mulher entrega isso para ele. Aí eu fui pesquisar aqui, anotei porque eu não lembrava o nome aqui do filme. E uma coisa que me chamou a atenção assim, no livro, né, quando fala
do Ismael, e em relação ao Aitor, ele traz uma coisa muito interessante, que é quando ele diz assim, na página até 95, você sempre achou que Aitor muitas vezes fazia loucuras apenas para demonstrar valentia, para não decepcionar. Você nunca entendeu por que entre os homens fazer loucuras é algo tão valorizado. Aquele lugar, né, que que a psicanálise tanto fala, que às vezes a gente dá ao outro, né, ao filho, né, ao feminino, ao masculino, e a pessoa tem dificuldade de sair desse lugar, né? É um lugar que te amarra, que te prende. E aí, na cabeça dele, ele percebia isso, que o primo fazia uma série de coisas, muitas vezes, porque foi dado a ele esse lugar de valentão, né? E como não foi dado ao Aitor esse lugar de valentão, ele não precisava fazer essas loucuras, porque ele já não estava nesse lugar, então ele não precisava provar nada para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, o lugar em que ele foi colocado trazia para ele uma angústia de se achar fraco. Então, é muito interessante esse conflito, né, que ele vivencia, né, que essa personagem vivencia em relação ao ser ou não ser, né? Eis a questão. Então, eu achei muito bacana, né? O livro é maravilhoso, mas tem alguns aspectos aí que batem muito, né? Que lugar foi dado a essa pessoa, né? Para que ele possa, de repente, ter a liberdade de transitar entre tantos outros. E, às vezes, a pessoa não se vê com essa liberdade de transitar, né? Ela fica amarrada. É isso. Leila, você escreveu um pouquinho no chat, você gostaria de falar? Oi, tudo bom? Heloísa, parabéns, gostei muito da sua introdução, né? Uma palestra, né? Muito boa, gostei muito. E assim, eu gostei muito do livro. E o que eu achei? Eu achei que, primeiro, eu não sei se ele está, no caso do Ismael, eu não acho que ele se colocou num lugar. Eu acho que ele tinha um temperamento, até porque ele é um escritor, e ele não conseguia, ele era o cachorro-mente. Entendeu? Ele era aquele cachorro que foi. Se ele fosse um cachorro, ele seria sacrificado. Porque ele não sabia caçar, ele não se interessava na realidade. E o primo já tinha aquela coisa, o primo já nasceu com aquele temperamento que cabia bem naquele mundo patriarcal, masculino, que você exalta a braveza, se arrisca. E ele já era uma outra natureza. Né? Tanto que ele se identificava muito com a irmã, ficava com a irmã muito tempo, e o pai cortou isso. Não sei nem se passou pela cabeça do pai, porque eu acho que era uma coisa assim tão. Não passou, acho que nem uma questão LGBTQIA. Eu acho que foi uma questão assim, não. Menino tem que se comportar assim e acabou. Vamos aí quebrar essa intimidade com a irmã, entendeu? E eu acho que, apesar disso, ele foi marcado por esse temperamento do pai. Ele ficava meio entre o pai e a mãe. Tanto que, quando ele pegou o romance da mulher, ele falou assim: não, eu estou agindo igual ao meu pai. Só que, assim, não é o dinheiro, mas é uma obra que ela fez. Né? E, em relação à irmã, eu acho que a irmã já tinha mais, por incrível que pareça, muito mais do pai. Claro que não, porque a esses dois irmãos também, apesar de tudo, foi dada a possibilidade de não ser cruel. Né? Eu acho que eu imagino, contextualizando, não é contextualizado, mas eu acho que a vida do pai e da mãe do Ismael e da Lib não deve ter sido uma vida fácil. Né? Deve ter sido uma vida difícil e que moldou aquele homem, né? Que deve ser igual ao avô, ao tataravô, uma pessoa bronca, dura, incapaz de demonstrar um carinho, que acha que mulher é aquilo mesmo, está aí para pegar a bota dele suja no meio da cozinha. E ela submissa àquilo, porque ele era o homem provedor, né? Eram bem esse esquema. Né? Agora, apesar disso, os filhos, eu acho que tiveram até bastante liberdade, até a filha mesmo. Para um pai, sei lá, não foi encarcerada, não foi obrigada a casar, pôde se envolver com ETA. Tudo bem que é a década de 70, 90, em que as mulheres já não aceitam mais, mas não era tão também, né? Apesar da crueldade ali,
não aparece nenhum embate da filha com o pai. Ele acha aquilo estranho, mas entuba, vamos dizer assim. E o pai, no fim, você mostra o quê? Que ele era uma pessoa extremamente frágil. Por trás daquela... A mãe era o alicerce de tudo. Tanto que quando ela está lá, ela fala, pelo amor de Deus, vai lá ver seu pai. Eu posso ficar aqui sozinha nesse hospital, né? E que deve ser saúde pública, deve ficar com várias pessoas, imagino, né? Que não deve ser como no Brasil. Enfim, foram essas coisas que eu achei interessante. Eu adorei o livro, achei maravilhoso e acho que, de uma certa forma, ainda existe muito isso, apesar de a gente estar no século XXI, né? Essa coisa patriarcal, tanto que, enfim, não preciso nem falar, porque o discurso, por exemplo, os discursos atualmente, né, que você vê por aí é nisso, né? A mulher é inferior, está voltando tudo isso. Tem uma ala da cultura brasileira que compra essa história, né? Esses esquemas. Mas é isso. Eu queria até aproveitar o gancho, Angélica, antes de você falar, e queria fazer uma pergunta para a Heloísa, assim, aproveitar o gancho aí da fala da Leila, que me fez pensar, que a Líbia acaba assumindo, assim, no lugar do Ismael, algumas qualidades que o pai enxergava, assim, como masculinas, ela acaba assumindo, né? A Líbia cumpre né, aquilo que o pai esperava, né? Nas atitudes pessoais, nas atitudes políticas, ela é corajosa, onde o pai só via fraqueza no Ismael, ela é voluntariosa, onde o pai só via vacilação ali no filho. Os movimentos revolucionários, patrióticos, nacionalistas, são vistos, né, normalmente como movimentos viris, aquela virilidade que o pai não observava no Ismael, mas observava na Líbia. Como é que você vê, Luiz, essa relação familiar aí, do pai, da Líbia e do Ismael? O que você acha, assim, disso? O que você pode falar para a gente sobre essa relação familiar? Pois é, eu acho que vai na direção do que a Leila estava colocando. A Leila chamou de temperamento. Temperamento não é uma palavra que a gente use muito em psicanálise, mas eu penso que ela aponta, sim, Leila, para alguma coisa assim de um real. Tem um real pulsional em jogo, que não se sabe muito bem qual é, e daí vai vir um caldo que vai ser o real do sintoma de cada um. Porque o real lacaniano é para cada um, é singular a cada um. Então, quando se diz assim, o lugar dado, sem dúvida que há lugares dados. O patriarcado, por exemplo, é extremamente duro no lugar que dá. Aos homens, às mulheres, aos ricos, aos pobres, aos brancos, aos negros, enfim, ele dá o lugar. Mas, se a gente realmente for psicanalítico e lacanianos, que é a psicanálise do futuro, o que você faz com o lugar que foi dado? Isso é que é o sintoma do sujeito. São escolhas inconscientes, são escolhas forçadas, por vezes, mas aí eu não sei se o porquê que Ismael não quis encarar a coragem, não quis encarar a espingarda, não fez daquilo ali, não assimilou aquilo como um significante para a sua identificação. Sofreu talvez até mais, porque não sou aquilo que se espera de mim, mas é uma posição política não ser aquilo que se espera de mim. Libe, onde não se esperava que ela adotasse o falocentrismo, é ela que adota. É ela que se identifica histericamente viril ao pai, né? Ela é uma perfeita histérica, lutadora, ela vai para a luta, é ela que tira o irmão do quarto, é ela que expulsa o irmão do quarto. Ele é expulso pelo pai, daquelas pequenas microagressões, de que você não sabe fazer isso e aquilo, e Libe, na partir da puberdade e adolescência, ela veta o acesso do irmão a ela. E o que ela vai viver? Ela vai viver, então, esse movimento revolucionário, ela vai fugir, ela vai ser presa, enfim, essas coisas todas, ela vai para outra cidade, ela
sustenta uma relação homossexual na qual ela é o macho dominante. Ela se dá conta disso no finalzinho. Ela, que a outra estava querendo conhecer a família, e que ela não levava essa mulher com quem ela vivia para conhecer a família, e que talvez ela tivesse que fazer algumas coisas que essa mulher dizia. E, enfim, e com Jasone, tudo leva a crer que elas iam abrir uma editora, e que talvez Lib voltasse um pouco para aquele lugar, do qual ela mesma havia se expulsado, para poder viver a vida dela homossexual a lures, porque ali talvez não fosse possível, né? Ou ela não escolheu brigar ali por isso. Então, a escolha, a insondável escolha do sujeito, né? A escolha do sujeito, ela é insondável, e Freud dizia um pouco assim, olha, tem fatores que a gente não sabe de onde vem, estão aí, mas a gente trabalha com a questão do sujeito, né? Já Lacan, que coloca a questão do eu dividido, etc., como uma questão de sujeito. E aí tem isso, quer dizer, o que a gente faz com aquilo que nos dão? Tem isso, que nos dão, e nos dão assim com uma força enorme. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se respondi você também, Sizue, porque eu juntei aí um pouco essa perspectiva, entendeu? Da Lib como sendo essa que se identifica ao pai. E que é o clássico psicanalítico, é a histeria, né? Tá ótimo. Angélica. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui nesse sábado. Eu quero começar agradecendo a Sizue pelo contexto que deu a esse livro uma clareza que eu não fui procurar a história, mas te escutando assim, eu percebi algumas sutilezas que me passaram despercebidas, né? Quando eu não sei da história do ETA, da história do país. E Heloísa, bom, Heloísa, sempre um prazer te ouvir, né? Encantadora aí, e sabe tudo sobre letra e literatura e escrita, né? O livro maravilhoso. Não, por favor, não joga tudo para cima de mim, não. Sabe muito. E eu queria ouvir você falando um pouco sobre o silêncio, porque é preciso saber o que a gente faz com o que nos dão, né? De uma forma positiva e impositiva, mas aquilo também que nos dão através do silêncio, né? E aí, na página 113 do livro, o primeiro parágrafo, quase no finalzinho, eu vou ler um trechinho que me encantou. Assim. Os silêncios das famílias são como cimento, ou se retifica a tempo, ou vai endurecendo até se converter em algo sólido e imutável, o que antes podia ter sido retirado com facilidade. Aí eu, né, num processo analítico, né, eu completo a frase aqui. Né? Então, assim, esses silêncios aparecem, né, como retorno do recalcado, uma certa atuação. Né? Eu queria que você pudesse nos dizer um pouco a partir do livro, mas também um processo de análise, né, na clínica. Pois é. Eu posso falar? Pode. Eu tenho uma poesia muito pequenininha falando do silêncio, que silêncio não é vazio, né? Eu acho que o silêncio não é um vazio. Só isso. Então, eu vou partir daí, então, do que a Fanny falou agora, né? O silêncio, ele não é exatamente um vazio. O silêncio é alguma coisa do não realizado. Lacan, a perspectiva lacaniana do inconsciente. Primeiro, a gente tem que distinguir o silêncio do calar-se.
O calar-se tem alguma coisa lá, tem alguma coisa que já alcançou o plano do significante, mas não pode ser dita. Não pode ser dita, então cala-se, né? É a censura, é a repressão. Isso acontece tanto na coletividade mais ampla, como acontece nas famílias, né? São os skeletons in the cupboard, dizem os em inglês, né? Os esqueletos no armário trancados, quer dizer, histórias que não são para serem contadas, mas elas poderiam ser contadas, elas têm uma formulação. Isso é outra coisa, é um processo mais, digamos, de domínio mesmo, do domínio sobre algo, né? Isso não se diz, aqui não se fala disso. Mas o silêncio, ele é mais próximo de um real, quer dizer, de alguma coisa que não se sabe ainda, não se pode formular, não se pode dizer. E que está na base dos sintomas. Então, é por isso, Angélica, que você pergunta o que a gente faz com silêncio na clínica, né, na escuta. Primeiro, procurar ver que lugar é esse, onde o silêncio, que os ditos contornam, produzindo um buraco, um furo, né? Que Fanny tem toda a razão de dizer que não é vazio, porque tem pulsão lá, tem movimento, tem força. É justamente, quase como se essa ideia dos buracos negros da astronomia, né? Quer dizer, parece que tem uma energia ali, agora tudo está em volta daquilo, né? Então, a gente vai buscar esse silêncio nos entreditos, nos interditos, no que, enfim. Além de buscar também o que não se fala, né? O que se cala, mas há distinções aí, né? Bem, com o Freud, isso era muito um recalcado do passado, né? E o Lacan diz, não tem nada assim tão inacessível, não tem coisas tão esquecidas assim, está tudo aí, são letras. Literatura é maravilhoso porque todas as palavras que a gente leu aqui, traduzidas do espanhol para o português, que por sua vez foram traduzidas do basco para o espanhol, claro que algumas coisas nós perdemos aí nessas traduções traidoras, mas, por outro lado, o real está aí presente, a gente vê, e são todas palavras que nós conhecemos. Só as do glossário que a gente não conhecia. Então, agora, elas se organizaram de tal forma que é singular, que é única, que é pessoal. Então, todas as memórias, as reminiscências, as coisas estão aí. A questão é que elas não estão realizadas num determinado sentido, que é menos até o sentido semântico, mas uma direção para o desejo, o sentido da direção, como aquele que dirige um veículo, tem que ter um sentido, né? E principalmente daquilo que se sente no corpo, o sentido no corpo, que é o campo pulsional, que é o campo de gozo. Então, o escritor pega todas as palavras que nós conhecemos e nos conta uma história que dá um novo sentido semântico, mas dá uma direção de desejo, por isso você percorre o livro todo para querer saber como é que vai acabar aquilo, e principalmente você é tomado, corporalmente tomado por aquela leitura, ela te causa, ela te mexe na experiência. Essa é a experiência que o Ismael diz que tem que estar lá colado com a palavra, senão não adianta fazer literatura. Então, é isso que eu teria a dizer. E isso, de certa forma, é também um pouco a arte do ofício do psicanalista, né? Nós não fazemos arte, mas a gente espera que o analisando faça artifícios, faça maneiras de dar novos sentidos, por isso que a gente quebra o sentido tanto, para que novos sentidos advenham, para que tenham novas direções de causa de desejo, e para que algo desse campo pulsional se remaneje de forma a trazer mais satisfação e menos gozo excessivo e mal-estar.
Angélica, você quer completar a ideia ou é outro tema que você quer trazer? É outro? Tá. Só em relação a isso, Luísa, que você está falando, assim, me faz pensar tantos segredos, né, familiares. O Ismael guarda o segredo de ter mentido para o pai, quando disse que procurou o primo lá na caverna, que não procurou. A Lib guarda o segredo da sua esposa lá em Berlim, que quer conhecer a família dela e ela não deixa vir. A Jazone esconde do marido que está escrevendo lá, o manuscrito dela fica escondido. A mãe guarda em segredo as violências que sofreu do marido e fica chorando, né, ao longo lá da vida, esconde dos filhos esse sofrimento. Então, assim, o livro traz esse monte de segredos familiares, né, só para completar e ilustrar, né, essa questão do segredo, que eu chamei de segredo aqui no meu roteiro, enfim. Magda, ou não sei se a gente chama Conceição, que voltou agora, vamos trazer Conceição, que tinha caído, voltou. Pronto, eu estava chegando em casa, porque eu estava assistindo tudo da rua, né, fazendo coisa. Aí minha bateria riu, de repente, mas eu fiquei super, assim, bem impressionada com o trajeto, com a forma como a Heloísa trouxe o caso, porque ela pincelou os fatos, realmente, faltou algumas coisas, mas que não vão, a essência ela trouxe. Então, coincidiu com o meu sentimento. Então, eu falei, poxa, realmente, essa história da mulher não fazer dali o seu lugar, ela ceder para o homem. Ceder não é nem sempre consentir, né? É você permitir, digamos assim. Mas ela não assume a postura dela de escritora, e ela é uma escritora. Bacana demais. E o livro foi perfeito, e eu estou bem entusiasmada com o grupo. Acho que o grupo promete muitas elucubrações aqui literárias. Eu não vou perder nenhuma. Muito obrigada. Eu vou deixar a hora para as outras aí que querem falar alguma coisa. Eu vou colocar no chat, Maria Conceição, meu e-mail, tá? Que ok. Obrigada. Tá bom? Magda. A fechar seu microfone, Magda. Bom dia a todos. É uma imensa alegria te ouvir, Heloísa. A gente aprende sem parar. Então, eu queria poder... Uma coisa que no livro me ficou assim, me incomodou talvez, né? Eu acho que me incomodou, foi a culpa da Liv com relação aos pais. Uma coisa é o desejo dela retornar e também trazer a mulher, né? Mas e poder, vamos dizer assim, transformar a vida dela em retorno. Mas a culpa com relação aos pais, como se ela não estivesse ocupando um lugar que fosse das mulheres, e os homens não pudessem fazer isso, que era cuidar dos pais, né? Eu fui embora quando ela precisava de mim, aquilo realmente, eu fiquei assim, mas como assim? Achei que, vamos dizer assim, ali o patriarcado estava assolando a Lib, né? Isso. Aí eu queria falar sobre isso. Não tem como não falar dessas coisas e a gente não está incluída nessas falas, né? Porque são todas questões que falam de todos nós, né? São questões essenciais da vida de todos nós. Mas é isso, que a gente pudesse um pouco falar sobre essa culpa da Lib, que me pareceu que era uma culpa. É isso. Era uma culpa, Magda, era uma culpa, sim. Ela não era o que se esperava de uma mulher e ele não era o que se esperava de um homem. Eles são ambos culpados segundo a norma fálica do patriarcado, né? Mas eles parecem que conseguem avançar, né, nesse ponto, e a gente vê esse questionamento íntimo, né? Sim. Sim. É que eu gostaria que ela pudesse ter se liberado um pouco da culpa, e, enfim, né? E feito mais pelos caminhos do desejo, até de se aproximar, enfim, né? É verdade. É isso. Eu vou pegar o gancho da Magda, posso? Estou aqui fazendo minha inserção. Eu acho assim, na página 58, só para fazer um contraponto aí, Magda, Ismael e Lib estão conversando sobre quem vai ficar
cuidar do pai, né? Acaba de acontecer o acidente aí, a Lib está em Berlim, e o Ismael vive na cidade dos pais, né? Ela precisa se organizar toda, organizar o trabalho, a vida para viajar, e ele está ali, tem como dispor de mais tempo, mas ele não quer cuidar do pai. E aí a Lib diz para o irmão, então, você não respondeu, mas está com raiva, porque sente que isso não é responsabilidade sua. Sente que está fazendo um favor à sua irmã. E aí, eu levanto aí a questão, né? Que parece não, sempre esteve estabelecido culturalmente, eu acho que hoje menos, que as filhas tinham que cuidar dos seus pais. A literatura começa a sinalizar essa mudança, né? Eu acho que esse livro é um livro feminista, né? Apesar de não ser um livro militante, eu acho que é um livro feminista, na minha opinião, apesar de ser bem orgânico, né? As coisas acontecem dentro do enredo. Mas uma mudança já começa a acontecer na nossa cultura. Como é, Heloísa, que você começa a escutar, ou não sei se já começa ou se já acontecia, essa mudança cultural aí na sua clínica? Ixi. Essa mudança cultural na clínica, ela sempre atravessou. Talvez, enfim, eu tenho mais de 30 anos de atendimento no clínico. Talvez na primeira década tudo era segredado, aparecia como segredo na análise. Depois as coisas começaram a aparecer mais questionando, né? E agora elas estão mais próximas das posições novas e subjetivas desse feminismo que a Sizue aponta. Tem várias maneiras a gente pensar o feminismo. É um termo que fala de luta, fala de, enfim, de um desejo forte de uma nova reorganização política e coletiva e cultural, etc. E isso se passa através de décadas, de ondas, enfim. Eu acho que o que está em jogo aqui mais é uma feminização dos sujeitos na contemporaneidade. O que a gente, inclusive, tem que agradecer muito a participação da psicanálise nisso, porque justamente a psicanálise foi quem mostrou esse lugar mole, assim, frágil, por trás do mito viril que sustenta o patriarcado. Porque o patriarcado é sustentado por esse mito, de que o homem tem que ser forte, tem que ter arma, tem que ter... Enfim. Mito, olha o termo, mito. Né? Não é à toa que a gente tem usado tanto esse termo. Porque é uma ficção, assim, para você crer 100%, para você crer, assim, com a ordem da certeza, né? E a contemporaneidade não está nos deixando ter tantas certezas assim. A gente vê até um recrudescimento de tentar voltar às certezas bíblicas no movimento religioso, às certezas patriarcais no movimento político, mas me parece assim uma tentativa desesperada de tentar parar o movimento contemporâneo, que culturalmente, artisticamente, politicamente já está num caminho de questionar essas certezas totalitárias. Né? Então, essa feminização do mundo está presente nesse livro, sem dúvida. Então, você vê Lib, nem é homem, nem é mulher, Ismael nem é homem, nem é mulher, no sentido clássico dos termos. Jasone também não, as filhas também não, fala-se pouco das filhas, enfim... E a caricatura repousa um pouco nesse casal velho, né, que ainda traz essa história da mulher que cuida do marido que tira as economias da mulher para comprar uma espingarda, porque, afinal de contas, ele é que geria as finanças, essa coisa assim, caricata, e a gente vê o quanto
a velhice fragiliza, né? Quanto mais forte você for, mais frágil você fica na velhice. Então, tem esse lado assim também de quem cuida dos velhos. É uma pergunta importante, mas que não pode ser respondida assim: as filhas, mulheres vão cuidar dos velhos. Até porque as filhas agora estão todas trabalhando, então quem cuida dos velhos? Né? Mas os velhos também estão aprendendo a se cuidar melhor, né? Estão fazendo suas redes, estão fazendo seus movimentos a família cuida como pode, enfim, e é uma questão qualitativa e não quantitativa. Então, tudo isso passa por essa feminização do mundo que a gente está vivendo, né? Em alguns momentos, ela tem que ser de guerra mesmo, entendeu? Por que a gente tem poucas mulheres no Congresso, no Senado, em posições de decisão, e professoras universitárias, esse número já aumentou muito, e até no campo da psicanálise, que tem tanta mulher, por que ainda alguns poucos homens mandam? Mas, enfim... Eu também não sou contra as lutas assim mais aguerridas, mas elas não são suficientes. É uma luta muito mais nesse movimento aí do sujeito. Tá. Olha, a Angélica quer falar, a Samira quer falar, a Fanny quer falar de novo, mais um pouquinho. Vocês organizem aí para a gente escutar mais os outros. Está muito ping-pong comigo. Vou recolher perguntas. Eu vou falar muito pouquinho. Eu tenho 81 anos e não tenho nenhuma fraqueza, viu? Eu, velha, fiquei mais forte. Só isso. É minha ídola. Samira, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar participando desse evento, né? Heloísa, tudo que Heloísa fala é sempre muito bom, né? Eu gosto muito. E, bom, eu não sei se é propriamente uma questão, o que eu tenho a dizer, mas talvez seja uma reflexão, né? Melhor dizendo. Então, eu achei, ainda assim que eu esteja limitada aqui por não ter lido esse livro, não é? Me parece que a fala da Sisu e da Heloísa foi capaz de trazer uma leitura que me permite, então, fazer essa reflexão aqui, ainda que eu não tivesse lido o livro. É a seguinte, é muito sugestivo nessa articulação entre psicanálise e literatura que nos faz reunir aqui, é muito sugestivo o título desse livro, A Casa do Pai, né? E, sobretudo, aquilo que esse livro, essa obra transmite, se eu posso dizer assim, daquilo que vai mais além dessa casa do pai, mais além do pai, que é o que uma trajetória analítica, por exemplo, traz como experiência, né? Principalmente quando se desidentifica dos ideais, né? Quando se inventa alguma coisa, né? Como, por exemplo, essa própria obra. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, esse título, na verdade, pelo que vocês trabalharam, esse título nos induz a pensar naquilo que vai mais além da casa desse pai, que vai mais além desse pai. Não é? E, bom, eu fiquei pensando se esse lugar, né, que não foi dado, mas que foi inventado a partir desse mais além do pai, se isso, por exemplo, não diria respeito à própria obra, a esse próprio livro, certo? Bom, é isso, tem muito mais o que vocês me fizeram pensar, mas eu vou ficar por aqui, senão a viagem vai ser longa demais.
Obrigado, gente. É isso. Obrigada, Samira. Eu que agradeço. Heloísa, ouvindo você falar, eu me dei conta que existem... Foi assim que eu consegui pensar isso, a partir da sua fala. Assim, que existem duas camadas no livro, né? Tem uma camada de enredo, né? E ela é uma camada em que as pessoas se encontram, se despedem, acordam, reacordam, né? São famílias, né? Histórias de famílias, mas ao mesmo tempo e aí uma camada, né, um pouco mais profunda, né, que eu acho que é aí que você está trazendo o campo pulsional, né, o real do corpo, que é de uma violência, né, que ela não está na trama da linguagem, né, mas ela está nesse entre aí que você está apontando para a gente, né, você está fazendo essa leitura um pouco mais, eu acho que avançada nesse sentido, né? Quando você traz o real do corpo, o real pulsional, você vem apontando para essa violência que não está no escrito, né? Mas talvez esteja nessa escritura, né? Da autora. Volta para mim? Samira, achei super importante isso que você falou e essa conclusão que você trouxe, assim, de que esse livro aponta para o que se tem que ir mais além do pai. Ele, nesse sentido, ele é um livro assim que nos propõe veja isso, você pode ir além do pai, né? Como o desejo do analista que conduz um tratamento, né? Olha, você pode ir mais além disso, né? Você pode se tornar outra coisa a partir disso né, dessa bagagem que você recebeu, né? E é interessante que isso não quer dizer que você simplesmente sai da casa do pai inteiramente, né? Você ganha muito mais um percurso de intimidade, você está dentro e fora, e você lida de uma forma diferente com o legado da casa do pai, o legado do pai, né? Quer dizer, porque também podemos pegar aí a pátria, né? A língua mãe da pátria, a língua como esse legado, né? Que às vezes é transmitido por um pai, mas às vezes é transmitido por uma mãe. Lacan fez isso logo no início do ensino dele, é o nome do pai, não exatamente a figura, as figuras parentais, né? Mas essa frase lacaniana de ir além do pai, ela tem um complementozinho, que é sem deixar de se servir dele. E esse complemento é justamente a língua, a linguagem, né? Quer dizer, sem linguagem não haveria laço, sem linguagem não haveria a casa do pai, o fora da casa do pai, a casa que eu vou construir a Lures, e, enfim, sem linguagem a gente não poderia estar, como Fanny diz, né? Não temos nem numa certa idade avançada de achar que estamos tão frágeis, porque estamos na linguagem, né? Como Marlene Bruce começou uma conferência, uma ocasião em São Paulo, sobre a solidão, ela disse: quem está na linguagem não está sozinho. Você está sempre organizado em relação ao outro, né? Mas é toda a questão do manejo disso. Uma coisa é ser inteiramente dominado, né, pelos ditames do pai, do patriarcado de uma época, e outra coisa é fazer um trabalho de levar isso adiante e legar para a nova geração, que vai levar adiante. Isso é muito bonito e isso faz com que a gente possa se alegrar muito nesse andamento geracional, né? E que a gente sabe que em algum momento a gente vai, mas deixou, tem o legado,
que é isso, né? O que o pai deixou e o que ele está fazendo a partir do pai e a irmã, enfim, todos eles, né? E Angélica, sem dúvida, são duas camadas, né? E como na clínica também a gente não fica no enredo, né? Até no início o Lacan falou muito do sujeito, 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 o sujeito é um conceito muito tributário dos significantes, mas depois ele vai modalizar isso para o conceito de par lettre, né? Aquele feito pela letra, do fala-ser, como a gente traduziu para o português, e é para justamente levar em consideração esse outro plano, esse plano pulsional, esse plano do gozo, esse plano do gozo a serviço do desejo, que é o gozo que vai buscar, que vai, enfim, inventar, que vai produzir algo novo, e o cuidado que se tem com o gozo a mais, que não é que seja um gozo que a gente vai poder jogar pela janela, imagina, mas é um gozo que também nos leva a nos desgastar, a nos angustiar demais, a nos culpabilizar demais. Aliás, a respeito da culpa, que a gente falou muitas vezes aqui, é bom lembrar que a culpa é uma primeira resposta que cada sujeito dá, cada falacer dá, para a angústia. O sentimento que não engana é a angústia. E a angústia é isso. O que é isso? O que se espera de mim? É esse ponto do não saber, esse ponto do inominável, né? E aí a culpa é uma primeira historinha para dizer é porque eu não fiz isso, é porque eu não fiz aquilo, é porque eu não fui aquilo, porque eu não sei o quê. Então, a gente não tem que retirar a culpa, mas a gente tem que ver o que estava antes dessa culpa, e é isso. O que é um homem, hein? E o que é uma mulher? O Lacan coloca num texto dele bem primeiro, assim, que é o texto do tempo lógico, e ele diz assim, um homem tem que se declarar antecipadamente, eu sou um homem, com medo que digam que ele não é um homem, porque ninguém sabe o que é ser um homem. Né? E veja, isso também é aplicável a uma mulher. Então, você vê que a culpa ela entra aí, porque o que eu estou declarando? Eu estou declarando que eu não sei que eu sou. Né? Essa insondável, né, e estúpida, como é que é? Estúpida e inefável existência do ser. É um termo que Lacan usa também para o Szinho lá do esquema L. Então, é isso. O que eu sou? Então, a culpa vem logo assim para dar uma historieta. A culpa é muito desse lado do enredo. É porque eu não sou aquela que tem que cuidar do meu pai, é porque você não se sente culpado, porque eu me sinto culpado. E não é nada disso. O problema é que, enfim, o casal parental velho, idoso, está adoecendo, o corpo está decaindo, e como é que se lida com isso? É difícil, mas é com Fanny que eu vou, né, Fanny? A gente vai sustentando o que pode, né? Enfim. Nossa. Está fechado. Tem mais perguntas aí. Bom dia a todos. Heloísa, sempre uma delícia ouvir você. Nossa, quanto aprendizado. Sizuê também fez uma resenha aí fantástica, né? Foi além da resenha. Eu fiquei pensando muito nesse aspecto, até pegando pela violência, né, também que a Angélica trouxe, pelo que você está trazendo a questão do cabe a homens e mulheres, né, pensarem o quanto do patriarcado nos habita, né, nos atravessa, na questão do estupro, que ele atravessou o livro inteiro. Né? Ele atravessa como evento que, de fato, ocorreu, né, como possibilidade, e como um fantasma, né? Quer dizer, o quanto que ele assombra, e assombra tanto a Ismael quanto a Jazone, assombra os dois. Né? E eu fiquei pensando, não sei se você acha que faria sentido a gente pensar, o quanto que talvez essa escolha de trazer o estupro como algo que atravessa a obra toda, não seria falar um pouco dessa violência, né, que a sociedade patriarcal ela inflige em ambos, né, tanto para homens quanto para mulheres, né, porque o Ismael fica às voltas o tempo todo com essa questão
né? Ele está sempre na narrativa dele falando muito do medo, ele traz muito a questão do medo, né? Esse afeto do medo, esse sentimento, né? Ele está o tempo todo, ele fala, eu comecei a sublinhar, ele traz muito isso, né? E como se ele fosse menos homem por conta desse medo, né? E muito essa questão do estupro. Se ele é um estuprador, se o pai é um estuprador, né? Quer dizer, qual é a posição que eles se colocam diante da mulher, e a Jazone também, né? Quando ela se dá conta daqueles sonhos, né? Que ambos sonham com essa questão do estupro, né? Então, eu acho que se faz sentido a gente pensar o quanto isso é mesmo o atravessamento dessa violência, né? Desses lugares rígidos que são dados, né? A mulher como aquela que é o outro que deseja, o outro que dá o valor, né? É o homem que diz quem ela tem que ser, e é o homem também, né? Eugênia? Em relação ainda, né, o que a Samira trouxe, o que a Heloísa costurou aí, costura muito bem, né, que é uma excelente costureira aí de palavras, né, Heloísa? Nossa vida, coisa maravilhosa, né, Obrigada. vai cirzindo, como é que é, bordando e fazendo o negócio ficar mais bonito, muito legal. E aí, voltando na questão da casa do pai, né, do título que a Samira trouxe de uma forma interessante, eu estava aqui pensando, e como eu sou muito visual, eu faço analogia com imagens, né? Aí eu fiquei pensando no caracol, né? Como que nós somos caracóis, nós carregamos a casa do pai nas costas, né? Mesmo que a gente vá além dela, e mesmo que a gente vá além do pai, e mesmo que a gente vá além de tudo que se vá. Mas a história, ela começa na casa do pai. É lá que se nasce, é lá que a linguagem se desenvolve, e é lá que a gente tece essas relações todas, né? Então, depois que a Samira trouxe isso, eu achei muito interessante, porque aí eu fiquei imaginando, gente, somos muito caracóis, né? A gente muda, claro, muitos de nós conseguem saltar isso aí, fazer disso, desse lugar que nos colocam, que nos dão, a gente consegue fazer disso um outro espaço, e a gente lida muito bem com isso, outros nem tanto, mas independente de qualquer coisa, nós carregamos a casa do pai nas costas, pela nossa caminhada, porque ela nada mais é do que a nossa história, né? E é isso. E para brincar um pouquinho com a Fani, minha mãe tem 92 anos, mora sozinha, cuida das finanças dela. Você precisa ver, olha que delícia, tá vendo? É isso. Adriana? Bom dia. Delícia de encontro. Assim, maravilhosa, Heloísa, também. Queria trazer uma reflexão quando a gente fala, né, o que é o ser o homem, o que é ser a mulher. E uma questão que acho que marcou muito é a dificuldade dele, do Ismael, nessa escrita do livro. Porque num certo momento ele tem certeza que ele vai escrever, né? Não, eu vou conseguir trazer essa postura, vou conseguir trazer esse olhar, vou conseguir trazer esse feminino. E é uma espécie de brincadeira que me parece que a autora vai fazendo, né? Porque ela também está escrevendo, e o que eu gostei muito do jeito que ela coloca, né? Você. Como ela vai fazendo essa alternância, né, na linguagem. Quando o Ismael, ela fala para você assim, você fez, você andou, você... te obrigando a se colocar naquele lugar também. Então, essa brincadeira dela foi muito divertida, porque chegou um momento, eu me perguntava, peraí, o que eu fiz? Aonde eu estava? Então, qual é esse lugar que ela vai te colocando, brincando também com essa dificuldade de você não ter como se colocar realmente naquele lugar daquele outro, 100%. Ao mesmo tempo que ela brinca com essa possibilidade na linguagem de você se colocar. Eu achei, assim, fantástico, né, essa maneira da própria redação, e fiquei pensando no papel do psicanalista também ali. Quais são as limitações que a gente se coloca, se vê, e como lidar com elas. E aí, gostaria muito de ouvir a sua posição com relação a essa brincadeira mesmo que ela faz. Ai, obrigada, que lindo encontro.
Então, Heloísa, podia comentar, assim, o que a Márcia, a Eugênia, a Adriana falaram. Posso falar rapidinho, só antes dela falar? Só para segurar aqui com a Adriana, né? A Adriana trouxe uma questão que eu achei muito interessante, porque na hora que começa a ler, quando diz assim, você subiu o monte, ou você sobe isso, você faz aquilo, realmente você traz isso. Ela meio que te obriga a se colocar no lugar da personagem. E aí você se vê naquele negócio, sabe? Você sente o que a outra pessoa está sentindo. Então, tinha hora que eu chegava a ficar meio sem ar, né? Eu falava, uau, o que é isso, né? Então, é muito legal. Obrigada, Heloísa, aproveitando, porque está maravilhoso, tá? Então, eu acho que essa questão toca, assim, num certo paradoxo, que é, quando a gente vai avançando, assim, com Lacan, de seminário 19, 20 em diante, Lacan diz assim, há sozinho. Evoca, assim, esse lugar em que qualquer coisa que você faça laço é uma gambiarra, né? Enfim, eu agradeço a Eugênia ter dito, enfim, que eu manejo bem as palavras. Eu acho que alguma coisa que eu tive que aprender numa casa muito silenciosa, muito calada, cheia de segredos e coisas assim, que estavam na cara da gente, mas que levou um tempo a se poder falar disso. E aí eu sempre fui a criança que contava histórias, e criava narrativas, e convencia o pai que tinha que fazer isso, aquilo, e ele achava engraçadinho. Então, vem daí um pouco essa história de vamos arrumar essa versão aqui, vamos ajeitar as coisas. Mas isso se passa sob esse pano de fundo mais duro de que há um sozinho com esse campo do outro da linguagem, mas daí ele poder transmitir, daí ele poder fazer um laço que vá, que vem, que transmita alguma coisa. Tem problemas, né? Tem mal-entendidos, tem muitas questões, né? Você pode estar numa posição onde, enfim, quando a tua fantasia domina muito, ou quando você tem um surto que o teu nó fica mais para parecendo um nó psicótico, desamarrado, do que um nó mais amarradinho, você fala e ninguém te entende. Todo mundo já passou por situações assim na vida, né? E sabe que tem coisas que você tem essa experiência assim de uma solidão enorme, mas também é um ponto fecundo, porque é o ponto onde você tem que se virar, né? E eu acho que esse livro mostra isso, como eles tiveram que se virar, como eles tiveram que saber fazer aí com isso. Eles, as personagens e a escritora sabe fazer com isso. Na verdade, só tem uma escritora aqui, né? Que é a Jamelle, né? Carmele. Enfim. E isso fala um pouco desse saber fazer singular, né? Então, na situação analítica, é preciso levar sempre em conta isso. É por isso que o analista nunca é um conselheiro, porque né, se o conselho, se fosse bom, o sujeito pegava e ia fazer, não precisava nem de ir o analista, porque geralmente os conselhos são meio obviedades. Né? Quer dizer, a questão é saber o que ele consegue fazer a partir do seu lugar de um sozinho, né? O que ele consegue avançar, o que ele pode modular dos gozos que o constituem, né? Que, enfim, as mutações de gozo são as mutações mais difíceis, né? E mesmo que você desbaste a sua repetição ao mínimo, reduza, tem esse caráter residual, né? Enfim, então é isso. Está aqui uma Heloísa, enfim, eu tenho 68 anos e espero viver 100. Tá, Fanny? A gente ainda vai trabalhar um bocado. Acabamos de fazer um café, qualquer hora a gente faz outro. Enfim. Então, mas é isso, é assim, tecendo histórias, que é essa marca infantil, sabe? Enfim, de que tem que melhorar aquela versão lá.
Achei uma graça, assim, você misturou, Heloísa, a Carmele com a Jazone, falou, né, Jamele, né, assim, misturei, é verdade. né, achei... Nelly com Jazone. E aí, assim, para minha última fala, eu queria trazer um trechinho da página 38, não sei se a gente tem aí uma... Eu acho que a Tereza está com o microfone aberto. Tereza. Deixa eu fechar, filha. Um trechinho da página 38 que eu achei bem interessante, eu queria usar para a gente finalizar, né, começar a fechar aqui, que fala dessa produção aí da Jazone, tem um pouco a ver com o que a gente está conversando aqui, que achei sensacional, né? Mexeu muito comigo e ilustra um pouco isso que você está dizendo, né? Ela diz: em minhas palavras, encontrei uma dor contida que não era de todo consciente. Ao ler o que escrevi, senti como se alguém estivesse golpeando meu corpo durante muito tempo, como se alguém tivesse me violentado enquanto eu estava drogada, anestesiada, durante anos. Não conseguia lembrar o que havia acontecido, só sentia dor, uma dor destilada, uma dor desnuda. Não poderia explicar isso diante de um juiz, não tinha provas. A dor não é uma prova, perderia a ação. Talvez por isso tenha voltado a escrever, porque precisava de provas, de evidências. E aí eu acho que a gente ilustra bem, né, isso que a gente está dizendo aí ao longo da manhã de hoje, né? Queria, Heloísa, que você, se você quiser dar um fechamento, falar um pouquinho para a gente começar a finalizar. Bem, gente, acho que eu já falei demais. Enfim, a única coisa que eu diria, sim, dessa questão da linguagem, se por um lado a linguagem é o primeiro trauma, entrar na linguagem estabelece esses significantes que, enfim, que no final das contas são irredutíveis, ela também é a salvação. Quer dizer, a linguagem, é isso que ela está dizendo, eu preciso escrever, porque eu escrevendo e fazendo análise, falando e sonhando, e, enfim, lidando com essas escritas do necessário, do impossível, acolhendo as escritas contingenciais, como Lacan fala, né? Do que cessa, do que não cessa de se escrever, enfim, aquelas lições lá do Seminário 20, a gente vai sobrevivendo, a gente vai nadando, a gente vai boiando, a gente vai caminhando aí para a vida, na vida. Né? Então, a linguagem é um belo mar. Né? Um pouquinho antes dessa frase que você pegou, tem uma coisa assim que ela lista, 138, não era? Ou era 38? 38. 38. Ela lista uma porção de palavras assim do mundo. Algumas eu não conhecia, talvez sejam mais da época dos, sei lá, locais. Cadê aqui? 38. Elas, assim, e junto com essas palavras, aparecem plásticos, embalagens Tetra Pak, latas de Coca-Cola oxidadas, o cartucho de uma espingarda, um absorvente higiênico inchado como o corpo de um afogado. Nem sempre gostamos do que aparece quando escrevemos. Aí, em seguida, ela vai dizer, mas a gente precisa escrever, porque a dor não é uma prova, talvez por isso eu tenha voltado a escrever, porque precisava de provas, de evidências, e pouco a pouco começam a aparecer. Então, tem essas palavras assim, bala, né? Essas palavras que estupram, e tem essas palavras que tecem, que recompõem, que suturam. Sem linguagem, não existe ser humano. Um jeito lindo para a gente encerrar, eu acho, o encontro de hoje. Muito feliz. Obrigada, Heloísa. Quero agradecer
agradecer muito a vocês, porque também não tem nenhuma fala, vocês estão dizendo que está tudo ótimo, isso não existe sem transferência. E a transferência não existe sem que haja uma escuta do outro lado. Obrigada a vocês, obrigada a todos vocês. E nada disso acontece sem amor, viu, Heloísa? Nosso por você, tá? Obrigada, sempre, gente. Muito obrigada. Sempre perto do Instituto. Eu queria falar um pouquinho. Eu queria agradecer a Malvine e a Vera Velar, né, que estão aqui. É um prazer receber vocês. E agradecer aos alunos que, dessa vez, né, aceitaram o nosso convite, porque nós estamos todos remotos, o Instituto está todo remoto, né? E esse é um espaço que o Instituto se mistura muito. Então, eu fui assim, a gente convidou, Heloísa, essa semana, todos os alunos pelos grupos, para que eles pudessem vir, e tem muitos de vocês aqui. Obrigada, gente. Bem-vindos a esse espaço, um outro espaço de transmissão. Não vamos sair, não, que eu vou dar o resultado, gente, do próximo livro. Obrigada, né? Heloísa. Fico muito honrada que Malvine tenha vindo, e Vera, e Fani, Samira, enfim, depois, se vocês quiserem continuar frequentando essas reuniões, eu tenho aprendido muito aqui, é a primeira vez que eu estou falando, mas eu tenho aprendido em várias outras também, e acho interessante. E tem o próximo livro, isso aí, vamos lá. Que Malvine quer falar. Malvine. Isso, pode falar, por favor. Malvine não achou o modo de aparecer, ela gostaria de abrir a câmera, acho que não está conseguindo. Enquanto você tenta aí, Malvine, a gente vai mostrar o gráfico com o resultado. Vê se você consegue abrir aí a câmera. Aí a gente... Acho que a Catarina consegue fazer isso para ela daí. A câmera, acho que não. Acho que só o microfone. Nem microfone. Não. Pode espelhar o resultado, gente, enquanto ela vai... Ah, ela está dizendo aqui, a Malvine, que aprendeu muito, está agradecendo. A Tamires também, chegou para ficar, diz que o que a gente está fazendo é muito importante, que é revigorante. Obrigada. Então, a Catarina vai mostrar o resultado, gente. Nosso próximo livro, entre esses dois... Nós vamos ler o que você está enfrentando com 56%. Foi o ganhador com 41 votantes, né? A gente teve aí dessa vez. Então, é esse nosso próximo livro. Nosso encontro próximo é dia 25 de junho, o último sábado de junho. Ok? Então, mais uma vez, a gente agradece a Heloísa, agradecemos a participação aí dos membros da Gradiva, agradecemos os convidados, o espaço desse clube de leitura, né, está aberto para quem tiver interesse, mande, né, um WhatsApp para a gente, está convidado a participar conosco um sábado por mês, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. Beijo Tchau. grande. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Tereza. Obrigada, Tereza. Até o próximo. Até. Obrigada, muito obrigada, Sisu. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Beijão, Angélica. Beijo, querida. Chegar no Rio, te procuro. Tá bom, tá bom. Tchau, Angélica. Beijão, Heloísa. Não Tchau, tchau. mas estava aqui escutando. Tá bem, tchau.